Sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de Sistema de Informação Geográfico do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais da Universidade Federal do Sul da Bahia, em parceria com o IFPA de Porto Seguro. Nossa aula de hoje, acessando o Sistema Acadêmico da Universidade, o SIGA, nossa aula de hoje será a aula prática 3, Instalação e Introdução ao QGIS. Essa aula, está disponibilizado no PDF aqui, é esse roteiro. Nós iremos seguir esse roteiro dessa aula e executar esse roteiro da aula de hoje, certo? Para fazer a instalação do QGIS, nós iremos baixar o QGIS inicialmente, Podemos digitar aqui, QGIS Download, o Google, ele já completa, e ele vai ter acesso à página aqui, www.qgis.org, baixar o QGIS. No baixar o QGIS aqui, nós temos duas versões, para Windows. Temos mais versões para Linux e para sistema OS. Para o sistema Windows, nós poderemos utilizar a versão 3.14 e a 3.10. A 3.10 é a versão mais estável, de longa duração, e a 3.14 é a versão mais atual. Eu estarei utilizando a versão 3.14 nesse tutorial, nas aulas também. Mas fiquem à vontade para utilizar qualquer uma das versões. Pode dar um pouquinho de diferença, mas são pequenas diferenças. Você tem que saber o sistema operacional que a sua máquina opera, se ela é 64 bits ou 32 bits, dependendo do seu processador. Você pode acessar o seu painel de controle, informações dos sistemas e saber qual que é a versão para vocês. Então, clicando aqui, você vai baixar o instalador, eu já baixei aqui, vai ser esse instalador, dando os 2 cliques, e você vai poder instalar o QGIS no seu computador. No computador já está instalado o QGIS, tá certo? Então não vou executar esse passo. Outro passo importante para a gente é baixar os arquivos compactados com os arquivos de sistemas aqui, para que possam nós executarmos a nossa aula. Esse arquivo de sistema aqui, que está sendo esses arquivos zipados, que nós temos aqui, os arquivos para executar o tutorial, eu já baixei também aqui, eles estão aqui compactados, já baixei de todas as aulas, tá? Para a nossa aula, é muito interessante, quando você trabalha com SIG, você criar uma pastinha chamada Workspaces, onde você colocar tudo referente à sua aula e ao seu trabalho também relacionado ao SIG. Não é bom separar muitos arquivos, não. Para a aula, eu criei uma pastinha Workspace, eu crio geralmente na minha aula, no meu Drive, OneDrive aqui, tá certo? Minha nuvem, mas se vocês não estiverem trabalhando com nuvem, vocês podem salvar direto na pastinha C2 pontos, vocês podem criar um arquivo novo, uma pasta, nomear como Workspace e jogar os arquivos aqui dentro. Não deixar caminhos muito longos para trabalhar com os arquivos. Dá muito problema, caminho longo para trabalhar com os arquivos. Então, dentro do Workspace, eu tenho a minha aula Geo, eu já fiz a descompactação de todos os meus arquivos aqui, Para quem não tem finalidade com isso, você pode simplesmente clicar em cima do arquivo compactado, botão direito, e extrair tudo. Quando você extrair tudo, você vai extrair toda a pastinha, ficando desta forma aqui. Tá certo? Então, esses serão os arquivos que nós iremos utilizar na nossa aula prática de hoje. Tá? A primeira grande diferença que vocês vão ver é que os arquivos são formados por 3, Cada arquivo é formado por 3, vamos dizer, subarquivos, Nós temos um arquivo SHP, que é o arquivo vetorial, nós temos um arquivo DBF, que é o arquivo de tabelas, e o arquivo
SHX. Todos os arquivos vetoriais, né, de formação vetorial, elas vão ser compostos por esses três tipos de arquivo. Um arquivo de tabela, um arquivo gráfico, um arquivo que vai ligar a tabela ao gráfico, né? Alguns outros tipos podem existir maior quantidade de arquivos, mas sempre vão existir o arquivo de ligação, o arquivo gráfico e o arquivo de tabela. Tá bom? Partindo para o QGIS, né? Só antes de iniciar aqui, minimizar, né? Ele vai instalar, o QGIS, ele vai instalar uma pastinha dessa aqui na sua área de trabalho. Geralmente, nós utilizamos sempre o QGIS Desktop with Grass, tá? Então, nós utilizamos esse QGIS aqui, com o Grass, tá? Nós iremos utilizar sempre com o Grass. Então, vou a nossa aula agora. No QGIS, né, ele vai ter, deixa aqui, a tela de vocês vai estar mais ou menos dessa forma, tá bom? Então, sempre quando eu vou iniciar um arquivo do QGIS, né, um projeto no QGIS, qualquer coisa, primeira coisa que eu preciso executar é configurar o sistema, a projeção que ele vai estar sendo trabalhado. Então, vou lá em projeto, né? Então, dentro de projeto aqui, eu vou lá em propriedades, né? Propriedades do meu projeto aqui, tá? Dentro de propriedades do meu projeto, ele vai abrir, né? Eu vou lá em SRC, que significa Sistema de Referência de Coordenadas, né? E eu vou colocar qual sistema de referência de coordenadas que eu vou trabalhar, tá bom? Como lembra daquela aula do Datum? Então aqui nós iremos utilizar, né? Então eu vou filtrar aqui, ó, né? Existe uma codificação. Eu vou usar a codificação, no meu caso aqui, a 4674, né? Que é a siglas 2000. Então, e é importante que eu frise e coloque essa propriedade do projeto inicial, né? O sistema de referência, que ele vai moldar o meu sistema de referência. Então, eu posso dar um OK aqui. Então, tudo que eu for colocar no meu projeto, ele vai ter sistema de referência. Se você não fizer essa configuração inicial, o primeiro arquivo que for colocado no seu projeto, ele vai definir o seu sistema de referência, né? Então, pertinho daqui, eu vou lá agora, eu vou salvar o meu projeto. Salvar aqui, né? Vou na minha pastinha novamente, Workspace, eu vou na minha aula GEL, AP3, eu vou salvar aqui como, né, aula 3 aqui, tá bom? Então, salvar. O projeto, quando eu salvo um projeto, ele não salva os arquivos do projeto, ele salva o caminho para chegar aos arquivos. Então, é muito comum as pessoas passarem um projeto de uma pessoa para outra e não funcionar, porque não vai funcionar mesmo. O projeto ele não está salvando os arquivos, ele está salvando o caminho para chegar nos arquivos. Tá? Isso é uma grande diferença daí. Como a gente vai adicionar dados agora, né? Nós temos várias formas, né? Dentro da barra de rolagem tem gerenciador de fonte de dados, né? Ou você pode vir em camada, gerenciador de fonte de dados, ou adicionar camada. São três formas que você pode fazer. Eu gosto de sempre no gerenciador de fonte de dados, que ele tem todas as formas de arquivo que ele pode inserir. Então, eu vou em arquivo vetorial, fonte de dados, né? Eu vou ter que ir aqui nas reticências para buscar o meu arquivo, e eu vou salvar aqui, ó, se vocês quiserem facilitar, a gente sempre vai acrescentar arquivos do tipo shapefile, né? Então, vai ser sempre os SHP. Tá bom? Então, nós iremos adicionar os dois arquivos, né? Podemos selecionar um de cada vez, ou os dois já, sempre o SHP, tá? E vai ter tipo SHP. Esses são os arquivos que nós iremos querer adicionar. Então, abrir, adicionar. Tá? Posso vir aqui e fechar, né? Então, nós teremos esses dois gráficos aqui. Essas duas figuras. Uma figura do Brasil, né? E a outra aqui, ó,
vai ser o município. Só que eu não consigo visualizar, porque ele funciona como uma camada. As cores que vão estar aqui podem estar diferentes da de vocês, não tem problema. Se eu quiser visualizar uma camada, eu habilito a visualização dela ou desabilito a visualização dela. Se eu quiser alternar para uma camada, né, para cima ou para baixo, eu posso ordenar minha camada como se fosse um sanduíche. Tudo que está acima aqui, ó, vai ser visualizado em cima, enquanto que está embaixo vai ser visualizado por baixo, como se fosse um ordenamento de visualizações que eu tenho aqui. Tá? Eu posso também, né, fazer a renomeação das minhas camadas. Né? Se eu clicar com o botão direito aqui do meu mouse, né, e lá em renomear a camada, né, vou colocar o F Brasil, né, e eu vou colocar aqui município 6, 2015. Eu posso também apertar o F2, tá? Funciona do mesmo jeito. Apertando F2 aqui, vou colocar municípios Bahia. Detalhe, eu alterar o nome do arquivo aqui não altera os meus dados, tá? O que eu estou alterando nesse caso é somente uma visualização deles aqui. Então, eu estou alterando somente o meu projeto, tá? Se vocês quiserem salvando, pode salvar o seu projeto aqui. Quando tiver um asterisco, ele vai indicar um asterisco aqui, quer dizer que teve modificação no seu projeto. Novamente, seu projeto não vai ser, só vai ser salvo o caminho para os arquivos e a visualização dos seus arquivos aqui, como você configurou sua visualização, as cores, alteração de nome. Então, é isso que você vai visualizar. Se você quiser alternar as cores de uma camada, né, você pode ver clicando na caixa de cor aqui, dá 2 cliques na caixa de cor, ele vai abrir simbologia já direto, né, e você pode alterar aqui, ó, preenchimento, né, temos simbologia simples, né, então eu vou alterar aqui a cor do preenchimento, eu altero para a cor que eu quiser aqui, para ficar da forma que eu quero. Tá? Então, as cores pouco importam aqui. Tá? Então, isso não tem muito problema, a questão da cor aqui. Então, no Municípios Bahia, se você quiser também acessar daquela forma, você pode clicar com o botão direito e Propriedades, você vai vir naquela mesma, nas propriedades, onde você vai encontrar a simbologia do arquivo. Tá bem? Então, isso daí são duas formas. No tutorial escrito, eu coloco mais algumas opções de troca de cores para falar como código, né? Então, como código, como é que eu posso fazer por código? Dou 2 cliques aqui, né? Nós temos as cores aqui, ó, padrão RGB. Nós queremos editar uma cor específica, tá? Então, vou colocar como está no tutorial, lá 200. Para cor verde, eu vou colocar 254. E para cor azul, blue, né, vou colocar 199. Vou dar um OK, aplicar, ele dá uma cor padrão. Por isso, dessa forma, nós conseguimos adotar as cores padrões para isso, né? Talvez eu acho que tenha atropelado um pouco, esqueci de mencionar. Né? O QGIS ele sempre vai ter uma área de visualização dos arquivos, né? Da parte visual, da parte gráfica. Coordenadas, aqui nós temos as coordenadas que estão presentes, né? Como nós definimos coordenadas SIGAS 2000, são coordenadas geográficas, né? Ele tem a questão de escala de trabalho que você está colocando. O EPS está dizendo a tipo de projeção que nós estamos trabalhando. Lá está falando que nós estamos trabalhando em SIGAS 2000, nosso datum, né? Se você clicar aqui, você irá visualizar de forma melhor, né? Nós estamos trabalhando com SIGAS 2000 aqui, que são coordenadas geográficas, né? O sistema de referência geográfico aqui. Então, nós temos as características aqui. Então, dá um OK para informar. Aqui no navegador, temos os tipos de arquivos que nós podemos inserir e mais algumas opções, tá?
Esses são totalmente editáveis, essas janelas, e aqui nós temos a janela de camadas, onde estarão presentes as camadas que nós estaremos trabalhando, né? Bom, essa é a parte visual. Como a gente acessa a parte tabular, né? A parte de tabelas. Então, em município do Bahia aqui, ó, eu vou clicar com o botão direito do meu mouse, né? E vou acessar aqui a tabela de abrir tabela de atributos, né? Abrindo a tabela de atributos, nós temos aqui, ó, a grande quantidade de tabelas, mostrando uma grande quantidade de dados aqui, nós mostrando todas as informações aqui do município e o nome do território de identidade. Bom, então essa é a forma de nós acessarmos esses mapas, né, e verificarmos como a gente pode acessar. A gente pode também aqui, né, fazer uma seleção via essas informações. Vamos lá, então, vamos selecionar, né, filtrando forma, não quero selecionar, um momentinho, selecionar, filtrando aqui, município, né, então vou digitar aqui, Teixeira de Freitas, município, então eu quero selecionar, né, selecionar feições, então, vamos lá, vamos ver se a gente, município Nova Fátima, não, vamos ver se eu selecionei correto, selecionei correto. Aqui, Teixeira de Freitas está selecionado aqui. Se você não sabe onde que é, você quer só o nome do município, né, você pode dar um zoom, aproximar a seleção. Então, clicando com o botão direito, né, você vem aqui, ó, aproximar a seleção, ele vai selecionar a camada que você digitou na sua opção. Bom, então, para voltar o zoom, né, então, a barra de rolagem do mouse, aqui o scroll lock do mouse, ele faz o papel do zoom, né? A mãozinha você permite arrastar o mapa, não tem problema, pode arrastar de forma tranquila, tá? Se você quer voltar o zoom para a visualização inteira, nós temos as ferramentas de zoom com a lupa, que ele é bem intuitivo, né? Vê tudo, ele vai visualizar tudo. Se você quiser visualizar somente o município, o shapefile do município da Bahia, botão direito, né? Aproximar para a camada. Ele vai mudar a extensão da minha camada aqui de visualização, né? Bom, eu quero fazer um mapa qualitativo, né? Ou seja, um mapa representando regiões, por exemplo, do Brasil. Então, eu vou desabilitar a visualização aqui do meu bonitinho. Desabilitar minha visualização. Aqui, eu precisei alterar porque a minha ferramenta de gravação de vídeo não permitiu que eu estava acessando essa camada, mas eu fiz aqui. Bom, então estou só visualizando os mapas, a questão aqui do Brasil. Então eu vou aqui, ó, o F Brasil, eu vou lá em propriedades novamente, né? Dentro de propriedades, tá? Nós iremos fazer o tipo de simbologia categorizado, né? Então a gente vai categorizar agora uma seleção nossa. No valor aqui, ó, vou dar um clique, aí vai ter o F, estado e região. Da onde vem essas informações? Vamos voltar lá então. Dando um clique aqui, vou dar um cancel aqui, cancelar. Eu vou acessar o F Brasil, os dados tabulares, né? Quando eu acesso os dados tabulares, se tiver nessa visualização, para trocar, você vem aqui no canto inferior direito, né? Alternar para o modo tabela. Então, nós temos aqui, ó, o F, estado e região. Então, aquelas informações são da minha tabela. Então, todo mapa categorizado que eu for fazer, ele vai ser referente à minha informação tabular. Lembra quando eu falei com vocês que eles juntam os dois tipos de arquivo? Juntam o arquivo gráfico com o arquivo tabular. Então, clicando com o botão direito aqui, propriedades, temos aqui símbolo, vou lá em categorizado, simbologia, né? Tipo aqui, categorizado, valor. Eu vou colocar região, né? Região. Eu vou vir aqui, se quiser random colors, ou se você quiser um gradiente de cores também, tanto faz, tá?
deixar cores randômicas, classificar, aplicar. Ok, então eu classifiquei meu mapa aqui por regiões do Brasil com cores diferentes. Muito fácil para fazer esse tipo. Bom, então a aula básica, né? Parte da aula termina agora e a gente vai começar agora a questão, né, para a questão de impressão de mapas. Eu vou finalizar e vou gravar um vídeo diferente a outro.